Mensagem de Chico Xavier sobre os animais. Os animais possuem alma e, segundo Chico Xavier, se tratados com respeito, amor e carinho, podem, após o seu desencarne, ainda permanecer até 4 anos ao lado de quem tanto lhe deu amor. É uma forma de não sofrerem com a separação. Quem já perdeu um amigo, fique sabendo que ele continuou ou continua ao seu lado, com a mesma felicidade de sempre. Os animais, diferentemente dos homens, não possuem o tempo da erraticidade, intervalo mais ou menos longo entre uma encarnação e outra. Quando morrem, quase que instantaneamente sua alma ou energia vital é atraída magneticamente e por afinidade para mais um processo de encarnação. Dessa forma, de pouquinho em pouquinho vai progredindo. Devemos lembrar que a lei do progresso é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. A alma de alguns animais, a exemplo dos cachorros, podem retornar rapidamente para o seu dono, através de outro que nasça, mas isso ocorre somente por merecimento e mérito nosso. Isso nos leva a entender que, assim como nós, seres humanos, que buscamos a evolução em direção a Jesus, também os animais buscam a evolução em direção a nós. A energia vital que os habita sente as experiências vividas e aprende as sensações que lhes como as nossas provas e expiações. O resultado é a progressiva evolução. Chico Xavier nos deixou estas lindas mensagens sobre nossos irmãos menores, os animais. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. A maneira como você trata os animais revela o que há em seu coração. O que mais me atrai nos animais é que eles não usam palavras, eles usam sentimentos. Respeitar os animais é um dever de todos, amá-los é um privilégio para poucos. Já deu para ver o tema de hoje. São histórias de Chico, mas sobre os animais, porque neste pequeno vídeo nós já conseguimos perceber o quanto os animais eram importantes para Chico Xavier. E hoje trazemos uma historiazinha pequenina sobre uma cadelinha, a cadelinha de Chico, que era a boneca. A cadelinha, de nome Boneca, esperava sempre por Chico. Era meiguinha para ele. Fazia uma grande festa quando o avistava. Pulava para o seu colo, lambia-lhe o rosto como se o beijasse. O Chico então dizia: "Ah, boneca, estou com muitas pulgas." Imediatamente, a boneca começava a coçar o peito do Chico com o focinho. Era muito amiga. Boneca morreu de velha e doente. Chico sentiu muito a sua partida. Envolveu-a no seu mais belo chale que ganhara e enterrou-a no fundo do quintal.
não sem antes derramar muitas lágrimas. Um casal de amigos que a tudo assistiu na primeira visita de Chico a São Paulo ofertou-lhe uma cachorrinha idêntica à sua saudosa boneca. A filhotinha, pequenina, muito nova ainda estava envolta num cobertor e os que estavam presentes pegavam no colo, sem contudo tirá-la da mantinha, porque ela era muito pequenina, um ser frágil. A cachorrinha recebia afagos de todos. A conversa corria quando Chico entrou na sala e alguém colocou nos seus braços a pequena cachorrinha. Ela, sentindo-se no colo de Chico, começou a agitar-se e a lambê-lo. E Chico lhe diz: "Ah, boneca, estou cheio de pulgas." A filhotinha começou então a caçar-lhe as pulgas, e a parte dos que estavam presentes que conheceram a boneca exclamaram: "Chico, a boneca está aqui? É a boneca, Chico?" Emocionados, perguntaram como é que aquilo podia acontecer. E Chico respondeu: "Quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta para que não sintamos a sua falta. É a boneca, sim, que está aqui. E ela está a ensinar a esta cadelinha os hábitos que me eram agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque as suas leis são as leis da preservação da natureza. E com certeza que quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Esta história pequenina sobre a boneca, sobre a cadelinha, a cachorrinha de Chico, fala do amor que Chico tinha pelos animais, porque não era só a boneca, há muitas outras histórias e com outros animais. Fala do amor, do afeto que ele dedicava a estes seres. Também nos traz a informação nesta história de que os animais têm uma alma individualizada. Eles possuem uma alma, eles são um espírito em evolução, como nós, mas numa escala ainda diferente. E nós, que já somos um ser inteligente, temos a obrigação de ensinar os animais, que ainda estão numa escala evolutiva atrás de nós. É a nossa obrigação ensiná-los, dando-lhe o amor, dando-lhe aquilo que eles necessitam, ensiná-los a progredir. Os animais reencarnam, são espíritos que reencarnam. Os animais conseguem, quando ainda no mundo espiritual, auxiliar-nos e auxiliar os demais, os outros animais encarnados. Aqueles que partem, que estão no mundo espiritual, ajudam os que estão cá. Uma característica também muito interessante: os animais têm mediunidade. Os animais podem
ver os espíritos, sentem a presença dos espíritos. E há muitos relatos também que esse facto acontece. Os animais sentem essas presenças porque também possuem, como nós, mediunidade, capacidade de ver ou sentir os espíritos. Nós que estudamos a doutrina espírita, devemos ter esta consciência de que devemos tratar bem os animais, eles são nossos irmãos, ainda que numa escala evolutiva inferior, eles estão no processo. E Chico conta-nos muitas histórias de como devemos tratar os animais. Ele diz que neste vídeo que nós tivemos a oportunidade de ver, se calhar não muito bem, peço desculpa, mas que quem maltrata um animal não aprendeu ainda a amar. É verdade. São seres. E se nós maltratamos, ainda não conseguimos amar na plenitude. Isso, não, na plenitude não, mas ainda não aprendemos a amar. Portanto, é de facto fundamental que nós, que estudamos a doutrina espírita, também tenhamos estes conhecimentos, porque são igualmente importantes para a nossa evolução. Chico, o grande médium que ele era caridoso com toda a gente, ele era caridoso com os animais também, mas ele também nos deixa esta mensagem importante de como devemos amar estes seres em evolução, de como devemos olhar para eles pela visão espírita, de que eles são um espírito também. Todos eles, nós ligamos-nos, quando falamos em animais, ligamos-nos mais aos cães, e Chico tem histórias de cães, mas também os gatos. Os gatos, toda a gente sabe, e há muitos estudos sobre os gatos, sobre a mediunidade dos gatos, sobre a sensibilidade dos gatos. E depois, qualquer animal deve que a gente se comprometa a acolher, devemos tratá-lo da melhor forma, da forma que nós gostaríamos que, se estivéssemos naquela condição, também nos tratassem. E Chico deixa-nos uma lição para que nós saibamos interpretar, aprender e pôr em prática, não só com os animais. Muitas histórias, muitas vivências que Chico, que hoje vamos aqui contando, relatos de histórias de Chico que são verdadeiramente incríveis. Chico, que era um grande médium, que teve uma vida difícil. As dificuldades no caminho foram sempre muitas, mas ele sempre foi perseverante, sempre teve fé, sempre foi um homem de bem. E é esse exemplo que nós devemos ter em consideração. Devemos ter esse exemplo como um modelo, porque o nosso maior modelo é Jesus. Mas estas pessoas que viveram assim mais próximo de nós, que já foram um pequeno exemplo, um exemplo daquilo que nós devemos ser para nos aperfeiçoarmos.
Porque ser espírita, dizer ser espírita, é muito mais do que frequentar esta casa ou ler um livro. Ser espírita é colocar em prática os ensinos, é colocar em prática o amor e a caridade, o perdão. Todas essas características do homem de bem fazem de nós pessoas diferentes, pessoas melhores. Então, agradeço a vossa atenção. Espero que esta história de Chico seja para vocês também um aprendizado.